Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana estou com um convidado mais que especial aqui do meu lado para desmistificar os tabus da nossa sociedade. Mas antes de falar do nosso convidado de hoje, você já passou lá no nosso Instagram? Não? Então corre lá, Soci Paranormal. Se inscreva, mande para todo mundo, porque quanto mais seguidores a gente tiver lá no nosso Instagram, mais convidados incríveis temos aqui no nosso podcast todos os sábados. Tá aqui no Spotify? Então já sabe, né? Não esqueça de deixar suas 5 estrelas e enviar esse áudio para todo mundo, porque hoje a gente vai falar de um tema incrível, um tema original do Brasil. Aqui do meu lado, Rami Chanaitá. Ele é pajé e presidente do Laboratório de Pesquisas de Plantas e Ativos Naturais, que vai falar um pouquinho mais dessa cultura tão linda e ancestral e original do nosso país. Boa noite, Rami. Boa noite. Nossa, que prazer, hein? A gente poder falar de um assunto tão interessante e, ao mesmo tempo, reunir o sentido que é mais, assim, espiritual com a ciência também, né? Que é algo bastante interessante, que aliás é o meu universo, é a minha vivência. Rami, é um presente ter você aqui hoje com a gente, aqui no Sociedade Paranormal, para a gente poder falar um pouco sobre o xamanismo, sobre essa cultura e essa religião ancestral, né, que é o berço do nosso Brasil. E realmente a gente está muito feliz de ter você aqui, mas para a gente começar este papo, que eu acho que vai render muito e que vai desmistificar muitos tabus e que vai esclarecer a mente de muita gente que está nos escutando agora, a gente queria entender como foi, assim, como você chegou ao xamanismo. Então, a minha história, ela envolve o meu próprio nascimento, né? O meu nascimento já é relacionado a uma família de tradição, de conhecimento tradicional e de atuação tradicional. Só que, diferente de muitas pessoas de determinadas etnias que vivem aldeados, a minha família não foi aldeada, né? E, além disso, tem uma outra característica bastante interessante, que é o que é essa tradição. Porque essa tradição é uma tradição milenária, é uma tradição originária no Brasil, antes do Brasil ser reconhecido como Brasil, e o que ficou dela foram resíduos passados de geração a geração. Então, meu principal objetivo e, de certa maneira, a minha missão é continuar esse conhecimento desta tradição chamada Tubacuaçu. Fora isso, existe um universo muito gigante que eu realizei em relação a levar esta sabedoria natural, porque é uma sabedoria, né? Xamanismo é uma sabedoria não só de um povo, mas de todos os povos da Terra. Aliás, né, já entrando nesse aspecto, xamanismo é uma prática que todos os povos milenares já realizavam. Antes de qualquer religião ser considerada como religião, as práticas que ligava ciência, filosofia, arte e religiosidade era o chamado, ou atualmente, de xamanismo, né? Que xamanismo também é uma palavra moderna, viu, Bruno? Moderna? Existia uma outra palavra antes disso? Cada etnia tem a sua designação para isso. A gente pensa que xamanismo é uma palavra muito antiga, então é moderna. Então, os pesquisadores, principalmente Mircea Eliade, que foi um dos principais pesquisadores das práticas que os líderes espirituais de comunidades, né, étnicas realizavam, observou, e a partir disso um povo, ele deu o principal foco, que foi um povo siberiano chamado Tungus. E esses Tungus chamavam essa liderança espiritual de xamã. Então o xamã
né, praticava a sua arte, a sua ciência, a sua filosofia e a sua religiosidade e repassava à comunidade. E aí esse pesquisador identificou que esta arte de fazer as coisas, né, era a prática do xamã, então xamanismo. Daí nasceu a palavra xamanismo. Gente, que legal. E a gente pensa que a palavra é antiga, hein? A palavra... Que isso. Gostei, viu? A gente faz uma associação que, para fazer parte, né, da cultura xamânica, a gente precisa ser um pajé. Isso é um mito? É um mito. É um mito. Você vê que tem etnias que existem pessoas que viram, vamos dizer assim, o que é considerado... Porque o que é um pajé, né? O pajé, ele é uma pessoa que nasceu num caminho de aprendizado e, de certa maneira, meio que predestinado a realizar essas práticas de contato com a natureza, né, de contato com o espiritual das coisas, de tratar as pessoas, a sua comunidade, de ter conhecimento também da cosmologia daquele povo, né? Essa é o que é um pajé. A palavra pajé, ela se identifica muito com uma palavra em português que significa ponte, ou seja, uma ligação entre o físico e o mais sutil, né? Seja o nome que você der para esse mais sutil, espiritual, plano invisível, o que for. Então, pajé é isso, só que ele faz a vida dele com isso, ou seja, todas as práticas dele é baseada nesta sabedoria, nesse caminho. E existem etnias, por exemplo, no mundo, que uma pessoa, ela se transforma nesse ser quando atinge uma idade. Por exemplo, né? Um exemplo disso no Brasil é o povo Craô, a etnia Craô, por exemplo. A uma certa idade contada pelo calendário de observação Craô, a pessoa, ela se transforma em um ancião. Quando ela se transforma em um ancião, ela é uma liderança espiritual. Entendeu? Ah, eu entendi. Porque ela já detém a sabedoria, ela já fez as práticas, ela pode ensinar. Então, é um mito, quer dizer, na verdade, a questão é que existe uma coisa chamada dedicação, né? Uhum. É uma dedicação espiritual, de certa maneira, uma missão a qual a pessoa se coloca na existência dela, que ela tem o quê? Ela tem a consciência de harmonia, de continuidade da vida, de reconhecimento que a natureza é a lei maior, né? E que nós somos uma continuidade da natureza, ou seja, não somos os donos dela. Não, por mais que a gente queira dominar a natureza, nós não conseguimos dominar a natureza, nós precisamos entender a natureza. Aliás, existe um ponto aí da ciência que é assim: muitas pessoas entendem ciência como domínio da própria natureza. Então, quando eu tenho conhecimento, eu domino o meio ambiente, domino o clima, né? Domino aquelas condições. Mas, na verdade, a ciência, ela nasceu para explicar os fenômenos que já existem. Então, antes da ciência, existe uma coisa chamada natureza. Entendi. Entendeu? E esta ciência natural é aquela qual o pajé, ou a liderança espiritual de uma comunidade, faz, segue, ensina. É exatamente isso, tá? Então, olha, existem xamãs ou pajés japonês, coreano, tibetano, como existe maia, né? Como existiu maia, como existiu inca, como existiu asteca, como existe na Europa, como existe no Brasil. Só que, lógico, existem diferenças mediante ao meio aonde cada um vive. Se eu vivo nessa natureza,
do Brasil tropical, os meus conhecimentos, eles são em sintonia com esta natureza. Quando eu olho para o céu para ler, por exemplo, uma estrela, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, Araxenchen Taraguetá, que é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, ele nos indica, por exemplo, o momento de colheita de raiz, de casca de árvores, de determinadas folhas que a gente precisa para determinados preparos. Então, quando a gente olha para o Cruzeiro do Sul, a posição do Cruzeiro do Sul, o meu olhar aqui é uma condição. Uma pessoa que está lá, né, na Europa, ela não vai conseguir ver o Cruzeiro do Sul, entendeu? Ela vai fazer a leitura por outras estrelas. Então, é isso que muda nessa Constituição. Mas se a gente pegar todos esses povos, todos eles têm um senso de que a natureza é mãe, a natureza é mestra, e ela que nos ensina, e não nós que a ensinamos. Esse é um ponto fundamental aí dentro do xamanismo. Isso que eu ia te perguntar, existe uma diferença entre o pajé e o xamã? Não, são só nomes diferentes. São designações, né? Mas exercem as mesmas funções. Sim, sim. Exercem as mesmas funções. E a diferença é por etnia também, porque cada etnia, ou cada agrupamento, ou cada gigante grupo, ou cada nação, tem a sua cosmologia, que é exatamente os fundamentos do entendimento da existência da vida, do como ele precisa viver em comunidade, né, das práticas que ele precisa realizar, dos elementos aos quais ele tem acesso para fazer as suas práticas curativas, de tratamento, de orientação, e aí vai. Então essas são as diferenças. Quem hoje em dia pode participar, frequentar o xamanismo? Quem pode realmente participar? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque o xamanismo, ele não é exatamente uma religião. Aliás, ele não é uma religião, tá? E também ele não tem, assim, o propósito de definir um caminho para a pessoa. O propósito do xamanismo é levar a pessoa a ela encontrar o caminho dela. Então esse é um ponto importante aí nessa característica. Muito agora, legal você falar isso. É. Porque a gente pensa que o xamanismo só indígenas pode participar, mas qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É da existência, é da vida, é do ser humano essa busca, né? De contato com a natureza, de reconhecimento das práticas. Agora, a questão é, existem necessidades e necessidades, práticas e práticas. Então, existem práticas que um jovem, um adolescente ou uma criança, ele não vai participar. Por quê? Pela necessidade da condição, às vezes da idade, da maturidade, entendeu? Mas ele tem outras práticas para fazer. O adulto tem outras práticas. Uma pessoa mais idosa tem determinadas práticas. Então, é isso que muda ali no que diz respeito à participação das pessoas e as suas diferentes idades, né? Então, mas todos podem participar, né? Por exemplo, o xamanismo tem beberagens, né? Depende da etnia, tem beberagens. Por exemplo, a etnia a qual eu sou ancião e sou liderança espiritual, que é a Tuaquaçu, nós utilizamos o que é chamado de ayahuasca, por exemplo. Que na nossa tradição, nós chamamos de Amiá Yuriá. A tradução quer dizer mãe das mães da consciência. É isso que quer dizer. Bom, feita de uma folha de uma cipó. Ok. Só que ingerir a beberagem para nós é algo muito sagrado. É algo assim, fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer maneira. E existem condições necessárias para isso. Então, existem pessoas, uma pessoa ela pode ter uma experiência com uma beberagem de percepção, que vai alterar o estado de consciência dela, que vai levar ela a ver uma realidade um pouco diferente da qual ela está acostumada, ou muito diferente da qual ela está acostumada.
Ela pode vivenciar uma experiência. Pode ser uma experiência apenas que ela necessita. Pode ser que ela não esteja preparada ainda para isso. E ela precisa de um certo amadurecimento para chegar nesse ponto. E pode ser que ela precisa fazer esse caminho. Faz parte do caminho dela. Entendeu? Por isso que a gente coloca muito essa questão. O xamanismo, ele leva a pessoa a ela encontrar o caminho dela. Né? Você vê, por exemplo, hoje em dia é muito costumeiro o uso de rapé. Né? Virou novamente de forma muito popular e de certa maneira até moda o uso de rapé. Muito popular nos anos 80, 90, agora voltou de novo o rapé, né? Exatamente. Todas as esquinas realmente a gente está vendo pessoas vendendo, né, essas latinhas de rapé. Exatamente. Rapé, dentro da tradição milenar, ele é um preparo de cura, de tratamento. É um preparo, dentre os vários preparos, este é um preparo de tratamento. E existem formas de preparo com ervas diferentes para diferentes males, para diferentes situações. Então, dependendo da situação da pessoa, a gente faz um preparo e pode aplicar com o rapé. Então, existem rapé de miração, que são rapé para você ter uma percepção maior da existência, fazer um estado alterado de consciência. Existem rapé para ajudar o próprio processo respiratório. Utiliza-se assim ervas, cascas, raízes e sementes, etc., que são respiratórias, para tratar as vias respiratórias. Existem rapé para tirar o peso, a carga emocional que a pessoa tem. Então existem rapé para cada situação. Porém, como existem diferentes rapés, existe um momento correto de ser utilizado e a condição correta da pessoa também. Não é qualquer um lá que vai. Porque a maioria dos rapés que estão por aí, eles pegam um pouco de tabaco, mistura com emburana de cheiro, né? Às vezes coloca cravo. Né? Esse é o mais popular, é o que se popularizou, é o que a pessoa pega lá, coloca um pouquinho ou sopra. Tal. Para poder espirrar, né? Exatamente. Mas, né, rapé mesmo é algo bem mais profundo. Um preparo de rapé, que a gente chama de feitio de rapé, muitas vezes eles demoram vários dias, porque começa desde a colheita do material vegetal, de forma adequada, com rezas, na lua adequada, até todo o preparo feito com rezas, até ele estar pronto para ser consumido, entendeu? Para ser utilizado. Gente, eu nunca poderia imaginar que o rapé fosse tão complexo desse jeito. As pessoas usam o rapé errado, então. Então, infelizmente. Mas veja que tudo o que existe na vida, se existe, é porque precisa existir, né? Agora, aquela condição da pessoa, porque falta muito esclarecimento, né, Bruno? Falta muito das pessoas terem essa oportunidade de ouvirem essas informações mais aprofundadas sobre essas questões em relação, por exemplo, a um preparo, a um rapé, a uma beberagem. Então, essa é uma situação séria, e por isso as pessoas acabam utilizando de qualquer jeito. E quando a gente utiliza de qualquer jeito, a resposta que a gente tem é de qualquer jeito também, né? Não vai dar uma direção. Eu costumo dizer que para a gente ter boas respostas, a gente precisa fazer boas perguntas, né? Faz parte desse caminho. E é a mesma coisa, é uma ação. Se a gente não sabe, não está fazendo uma ação e não tem a lucidez, a clareza um pouco maior, não digo tudo, porque ninguém sabe tudo, não é isso, mas um pouco maior, um pouco mais aprofundada, a gente não consegue chegar num caminho. E aí vira apenas um período, uma moda. Depois que passar o rapé, vai vir uma outra moda de alguma outra coisa, né? Infelizmente, é assim. A gente trazendo para a atualidade, como que funciona hoje, né, o culto do xamanismo? Existem templos ou lugares
nos dias atuais, porque assim, eu vou quebrar meus próprios tabus aqui, viu? Porque realmente tá sendo um papo muito legal, porque assim, quando a gente fala em xamanismo, eu fecho os olhos, eu imagino uma floresta escura, né? Com uma fogueira no meio, estar no meio da floresta, mas a gente sabe que nos dias atuais, né? Hoje, 2023, não é bem assim. Como que funciona os cultos, os encontros nos dias atuais? Aí, Bruno, é o seguinte. Primeiro, a floresta está dentro de nós. Essa é a primeira consciência que a gente precisa ter. Se a gente não tem essa consciência da natureza dentro de nós, que nós somos extensões da natureza, que a floresta está dentro de nós, não adianta estar lá na floresta fazendo um monte de coisa, vivenciando um monte de coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Outra questão é o seguinte. A vida, ela toma rumos, toma caminhos. E esses caminhos, né, de dita evolução da sociedade, etc., traz uma necessidade de... Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana estou com um convidado mais que especial aqui do meu lado para desmistificar os tabus da nossa sociedade. Mas antes de falar do nosso convidado de hoje, você já passou lá no nosso Instagram? Não? Então corre lá, Soci Paranormal. Se inscreva, mande para todo mundo, porque quanto mais seguidores a gente tiver lá no nosso Instagram, mais convidados incríveis temos aqui no nosso podcast todos os sábados. Ah, tá aqui no Spotify? Então já sabe, né? Não esqueça de deixar suas 5 estrelas e enviar esse áudio para todo mundo, porque hoje a gente vai falar de um tema incrível, um tema original do Brasil. Aqui do meu lado, Rami Chanaitá. Ele é pajé e presidente do Laboratório de Pesquisas de Plantas e Ativos Naturais, que vai falar um pouquinho mais dessa cultura tão linda e ancestral e original do nosso país. Boa noite, Rami. Boa noite. Nossa, que prazer, hein? A gente poder falar de um assunto tão interessante e, ao mesmo tempo, reunir o sentido que é mais, assim, espiritual com a ciência também, né? Que é algo bastante interessante, que aliás é o meu universo, é a minha vivência. Rami, é um presente ter você aqui hoje com a gente, aqui no Sociedade Paranormal, para a gente poder falar um pouco sobre o xamanismo, sobre essa cultura e essa religião ancestral, né, que é o berço do nosso Brasil. E realmente a gente está muito feliz de ter você aqui, mas para a gente começar este papo, que eu acho que vai render muito e que vai desmistificar muitos tabus e que vai esclarecer a mente de muita gente que está nos escutando agora, a gente queria entender como foi, assim, como você chegou ao xamanismo. Então, a minha história, ela envolve o meu próprio nascimento, né? O meu nascimento já é relacionado a uma família de tradição, de conhecimento tradicional e de atuação tradicional. Só que, diferente de muitas pessoas de determinadas etnias que vivem aldeados, a minha família não foi aldeada, né? E, além disso, tem uma outra característica bastante interessante, que é o que é essa tradição. Porque essa tradição é uma tradição milenária, é uma tradição originária no Brasil, antes do Brasil ser reconhecido como Brasil, e o que ficou dela foram resíduos passados de geração a geração. Então, meu principal objetivo e, de certa maneira, a minha missão é continuar esse conhecimento desta tradição chamada Tubacuaçu. Fora isso, existe um universo muito gigante que eu realizei em relação a levar esta sabedoria natural, porque é uma sabedoria, né? Xamanismo é uma sabedoria não só de um povo, mas de todos os povos da Terra. Aliás, né, já entrando nesse aspecto, xamanismo é uma prática que todos os povos milenares já
realizavam. Antes de qualquer religião ser considerada como religião, as práticas que ligava ciência, filosofia, arte e religiosidade era o chamado, ou atualmente, de xamanismo, né? Que xamanismo também é uma palavra moderna, viu, Bruno? Moderna? Existia uma outra palavra antes disso? Cada etnia tem a sua designação para isso. A gente pensa que xamanismo é uma palavra muito antiga, então é moderna. Então, os pesquisadores, principalmente Mircea Eliade, que foi um dos principais pesquisadores do quê? Das práticas que os líderes espirituais de comunidades, né, étnicas realizavam, observou, e a partir disso um povo, ele deu o principal foco, que foi um povo siberiano chamado Tungus, e esses Tungus chamavam essa liderança espiritual de xamã. Então o xamã, né, praticava a sua arte, a sua ciência, a sua filosofia e a sua religiosidade e repassava à comunidade. E aí esse pesquisador identificou que esta arte de fazer as coisas, né, era a prática do xamã. Então, xamanismo. Daí nasceu a palavra xamanismo. Gente, que legal. E a gente pensa que a palavra é antiga, hein? A palavra... Que isso. Gostei, viu? A gente faz uma associação que, para fazer parte, né, da cultura xamânica, a gente precisa ser um pajé. Isso é um mito? É um mito. É um mito. Você vê que tem etnias que existem pessoas que viram, vamos dizer assim, o que é considerado... Porque o que é um pajé, né? O pajé, ele é uma pessoa que nasceu num caminho de aprendizado e, de certa maneira, meio que predestinado a realizar essas práticas de contato com a natureza, né, de contato com o espiritual das coisas, de tratar as pessoas, a sua comunidade, de ter conhecimento também da cosmologia daquele povo, né? Essa é o que é um pajé. A palavra pajé, ela se identifica muito com uma palavra em português que significa ponte, ou seja, uma ligação entre o físico e o mais sutil, né? Seja o nome que você der para esse mais sutil, espiritual, plano invisível, o que for. Então, pajé é isso, só que ele faz a vida dele com isso, ou seja, todas as práticas dele é baseada nesta sabedoria, nesse caminho. E existem etnias, por exemplo, no mundo, que uma pessoa, ela se transforma nesse ser quando atinge uma idade. Por exemplo, né? Um exemplo disso no Brasil é o povo Craô, a etnia Craô, por exemplo. A uma certa idade contada pelo calendário de observação Craô, a pessoa, ela se transforma em um ancião. Quando ela se transforma em um ancião, ela é uma liderança espiritual. Entendeu? Ah, eu entendi. Porque ela já detém a sabedoria, ela já fez as práticas, ela pode ensinar. Então, é um mito, quer dizer, na verdade, a questão é que existe uma coisa chamada dedicação, né? Uhum. É uma dedicação espiritual, é, de certa maneira, uma missão a qual a pessoa se coloca na existência dela, que ela tem o quê? Ela tem a consciência de harmonia, de continuidade da vida, de reconhecimento que a natureza é a lei maior, né? E que nós somos uma continuidade da natureza, ou seja, não somos os donos dela. Não, por mais que a gente queira dominar a natureza, nós não conseguimos dominar a natureza, nós precisamos entender a natureza. Aliás, existe um ponto aí da ciência que é assim: muitas pessoas entendem ciência como domínio da própria natureza. Então, quando eu tenho conhecimento, eu domino o meio.
domino o meio ambiente, domino o clima, né? Domino aquelas condições. Mas, na verdade, a ciência ela nasceu para explicar os fenômenos que já existem. Então, antes da ciência, existe uma coisa chamada natureza. Entendi. Entendeu? E esta ciência natural é aquela qual o pajé, ou a liderança espiritual de uma comunidade, faz, segue, ensina. É exatamente isso, tá? Então, olha, existem xamãs ou pajés japonês, coreano, tibetano, como existe maia, né? Como existiu maia, como existiu inca, como existiu asteca, como existe na Europa, como existe no Brasil. Só que, lógico, existem diferenças mediante ao meio onde cada um vive. Se eu vivo nessa natureza do Brasil tropical, os meus conhecimentos, eles são em sintonia com esta natureza. Quando eu olho para o céu para ler, por exemplo, uma estrela, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, Arachen-Chen Taraguetá, que é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, ele nos indica, por exemplo, o momento de colheita de raiz, de casca de árvores, de determinadas folhas que a gente precisa para determinados preparos. Então, quando a gente olha para o Cruzeiro do Sul, a posição do Cruzeiro do Sul, o meu olhar aqui é uma condição. Uma pessoa que está lá, né, na Europa, ela não vai conseguir ver o Cruzeiro do Sul, entendeu? Ela vai ver, vai fazer a leitura por outras estrelas. Então, é isso que muda nessa Constituição. Mas se a gente pegar todos esses povos, todos eles têm um senso de que a natureza é mãe, a natureza é mestra, e ela que nos ensina, e não nós que a ensinamos. Esse é um ponto fundamental aí dentro do xamanismo. Isso que eu ia te perguntar, existe uma diferença entre o pajé e o xamã? Não, são só nomes diferentes. São designações, né? Mas exercem as mesmas funções. Sim, sim. Exercem as mesmas funções. E a diferença é por etnia também, porque cada etnia, ou cada agrupamento, ou cada gigante grupo, ou cada nação, tem a sua cosmologia, que é exatamente os fundamentos do entendimento da existência da vida, do como ele precisa viver em comunidade, né, das práticas que ele precisa realizar, dos elementos aos quais ele tem acesso para fazer as suas práticas curativas, de tratamento, de orientação, e aí vai. Então essas são as diferenças. Quem hoje em dia pode participar, frequentar o xamanismo? Quem pode realmente participar? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque o xamanismo, ele não é exatamente uma religião. Aliás, ele não é uma religião, tá? E também ele não tem, assim, o propósito de definir um caminho para a pessoa. O propósito do xamanismo é levar a pessoa a ela encontrar o caminho dela. Então esse é um ponto importante aí nessa característica. Muito agora, legal você falar isso. É. Porque a gente pensa que o xamanismo só indígenas pode participar, mas qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É da existência, é da vida, é do ser humano essa busca, né? De contato com a natureza, de reconhecimento das práticas. Agora, a questão é, existem necessidades e necessidades, práticas e práticas. Então existem práticas que um jovem, um adolescente ou uma criança, ele não vai participar. Por quê? Pela necessidade da condição, às vezes da idade, da maturidade, entendeu? Mas ele tem outras práticas para fazer. O adulto tem outras práticas. Uma pessoa mais idosa tem determinadas práticas. Então, é isso que muda ali no que diz respeito à participação das pessoas e as suas diferentes idades, né? Então, mas todos podem participar, né? Por exemplo, o xamanismo tem beberagens, né?
depende da etnia, tem beberagens. Por exemplo, a etnia a qual eu sou ancião e sou liderança espiritual, que é a Tupacuaçu, nós utilizamos o que é chamado de ayahuasca, por exemplo, né, que na nossa tradição, nós chamamos de Amiá Yuriá. A tradução quer dizer mãe das mães da consciência. É isso que quer dizer. Bom, feita de uma folha de uma cipó. Ok. Só que ingerir a beberagem para nós é algo muito sagrado. É algo assim, fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer maneira. E existem condições necessárias para isso. Então, existem uma pessoa ela pode ter uma experiência com uma beberagem de percepção, que vai alterar o estado de consciência dela, que vai levar ela a ver uma realidade um pouco diferente da qual ela está acostumada, ou muito diferente da qual ela está acostumada. Ela pode vivenciar uma experiência. Pode ser uma experiência apenas que ela necessita. Pode ser que ela não esteja preparada ainda para isso. E ela precisa de um certo amadurecimento para chegar nesse ponto. E pode ser que ela precisa fazer esse caminho. Faz parte do caminho dela. Entendeu? Por isso que a gente coloca muito essa questão. O xamanismo, ele leva a pessoa a ela encontrar o caminho dela. Né? Você vê, por exemplo, hoje em dia é muito costumeiro o uso de rapé. Né? Virou novamente de forma muito popular e de certa maneira até moda o uso de rapé. Muito popular nos anos 80, 90, agora voltou de novo o rapé, né? Exatamente. Todas as esquinas realmente a gente está vendo pessoas vendendo, né, essas latinhas de rapé. Exatamente. Rapé, dentro da tradição milenar, ele é um preparo de cura, de tratamento. É um preparo, dentre os vários preparos, este é um preparo de tratamento. E existem formas de preparo com ervas diferentes para diferentes males, para diferentes situações. Então, dependendo da situação da pessoa, a gente faz um preparo e pode aplicar com o rapé. Então, existem rapé de miração, que são rapé para você ter uma percepção maior da existência, fazer um estado alterado de consciência. Existem rapé para ajudar o próprio processo respiratório. Utiliza-se assim ervas, cascas, raízes e sementes, etc., que são respiratórias, para tratar as vias respiratórias. Existem rapé para tirar o peso, a carga emocional que a pessoa tem. Então existem rapé para cada situação. Porém, como existem diferentes rapés, existe um momento correto de ser utilizado e a condição correta da pessoa também. Não é qualquer um lá que vai. Porque a maioria dos rapés que estão por aí, eles pegam um pouco de tabaco, mistura com emburana de cheiro, né? Às vezes coloca cravo, né? Esse é o mais popular, é o que se popularizou, é o que a pessoa pega lá, coloca um pouquinho ou sopra, tal. Para poder espirrar, né? Exatamente. Mas, né, rapé mesmo é algo bem mais profundo. Um preparo de rapé, que a gente chama de feitio de rapé, muitas vezes eles demoram vários dias, porque começa desde a colheita do material vegetal, de forma adequada, com rezas, na lua adequada, até todo o preparo feito com rezas, até ele estar pronto para ser consumido, entendeu? Para ser utilizado. Gente, eu nunca poderia imaginar que o rapé fosse tão complexo desse jeito. As pessoas usam o rapé errado, então. Então, infelizmente. Mas veja que tudo o que existe na vida, se existe, é porque precisa existir, né? Agora, aquela condição da pessoa, porque falta muito esclarecimento, né, Bruno? Falta muito das pessoas terem essa oportunidade de ouvirem essas informações mais aprofundadas sobre essas questões em relação, por exemplo, a um preparo, a um rapé, a uma beberagem.
Então, essa é uma situação séria, e por isso as pessoas acabam utilizando de qualquer jeito. E quando a gente utiliza de qualquer jeito, a resposta que a gente tem é de qualquer jeito também, né? Não vai dar uma direção. Eu costumo dizer que para a gente ter boas respostas, a gente precisa fazer boas perguntas, né? Faz parte desse caminho. E é a mesma coisa, é uma ação. Se a gente não sabe, não está fazendo uma ação e não tem a lucidez, a clareza um pouco maior, não digo tudo, porque ninguém sabe tudo, não é isso, mas um pouco maior, um pouco mais aprofundada, a gente não consegue chegar num caminho. E aí vira apenas um período, uma moda. Depois que passar o rapé, vai vir uma outra moda de alguma outra coisa, né? Infelizmente, é assim. A gente trazendo para a atualidade, como que funciona hoje, né, o culto do xamanismo? Existem templos ou lugares nos dias atuais? Porque assim, eu vou quebrar meus próprios tabus aqui, viu? Porque realmente está sendo um papo muito legal. Porque assim, quando a gente fala em xamanismo, eu fecho os olhos, eu imagino uma floresta escura, né? Com uma fogueira no meio, estar no meio da floresta. Mas a gente sabe que nos dias atuais, né? Hoje, 2023, não é bem assim. Como que funciona os cultos, os encontros nos dias atuais? Aí, Bruno, é o seguinte. Primeiro, a floresta está dentro de nós. Essa é a primeira consciência que a gente precisa ter. Se a gente não tem essa consciência da natureza dentro de nós, que nós somos extensões da natureza, que a floresta está dentro de nós, não adianta estar lá na floresta fazendo um monte de coisa, vivenciando um monte de coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Outra questão é o seguinte: a vida, ela toma rumos, toma caminhos. E esses caminhos, né, de dita evolução da sociedade, etc., traz uma necessidade de aproximação. Como que as pessoas vão ficar próximas à natureza se elas vivem, né, no meio de São Paulo, no meio de Rio de Janeiro, numa cidade grande, numa metrópole, né? Como que elas não podem, elas são impedidas disso, elas precisam viajar longas distâncias para ir lá no alto da montanha, lá no meio da floresta amazônica? Não, precisa se trazer para o meio esse contato. E sim, por isso mesmo, nós, da tradição Tubacuaçu, nós temos um ambiente, um local chamado templo, que nós demos o nome de templo, exatamente para que ali ocorra o funcionamento de todas as práticas xamânicas. E também há as adaptações para que as pessoas possam vivenciar isto. Então, por exemplo, a maioria das pessoas trabalham durante o dia e tem mais à noite para as suas práticas. Então, o que a gente faz? Faz práticas naqueles horários possíveis para as pessoas participarem, vivenciarem, né? Nós temos, por exemplo, a orientação, onde é o primeiro passo. A pessoa vai passar por orientações, esclarecimentos. Depois nós temos que é chamado de ressintonia vibratória, para realinhar o ser. Depois a gente faz uma ação chamada desagregação, que é onde a gente vai atuar na questão dos pesos, dos males, dos perigos espirituais, etc. E, por fim, entra a roda da luz da cura, que é onde é feito o caminho do processo de cura. Então, isso é um caminho, tá vendo? É um caminho que a pessoa vai seguindo. Lógico que cada agrupamento que atua no xamanismo tem as suas diferentes formas de fazer isso, mas sempre buscando aproximar, né, o hoje, o momento atual, com a sabedoria milenar. Eu acho que essa é a essência de tudo. É por isso que esta forma de fazer levou o nome na atualidade de neo-xamanismo, né? Porque o xamanismo ele saiu lá do meio da floresta e veio para a cidade para poder também fornecer essa oportunidade das pessoas vivenciarem esse universo. E isso não impede da gente levar, como a gente tem também, né, a nossa aldeia na mata, a nossa região na mata, para fazermos as práticas lá. Então, aí trabalha todo esse universo, aqui e lá, porque a gente precisa de sustentação, né? Principalmente o tipo de vida a qual
todos vivem em uma metrópole na atualidade. E que é um ponto que eu ia tocar agora. Você entrou realmente no que eu ia te perguntar, porque a gente está vivendo uma vida muito corrida, né? Uma vida muito de vai para lá, vem para cá. Hoje a gente acorda com uma tecnologia, amanhã a tecnologia está completamente diferente. As pessoas estão muito cansadas, a depressão está chegando em muita gente, em pessoas jovens. Como que o xamanismo vê a chegada da tecnologia, né? Nesse batido de vida de cidade grande? Como que o xamanismo encontra respostas ou situações para ajudar essas pessoas? Antigamente, os anciões, né? Eram o quê? Os mais velhos, muita idade, e que tinham a capacidade de ensinar os mais novos. E, por isso, eram e são chamados de anciões. Ancião. Muito bem. Hoje, os anciões da atualidade, eles estão gagá. Né? Por que disso? Exatamente por esse distanciamento do meio natural. Se a gente vê, não só no seu aspecto, né, mais espiritual do xamanismo, até no que diz respeito à ciência, você vê um adolescente cheio de alergias. Né? Por que ele está cheio de alergias? Por que aparece tanta alergia assim? Vai ver o histórico dele, ele não tinha contato quase nenhum com a terra, com bactérias necessárias para ele desenvolver um sistema imune adequado, né? Ativar o sistema imune inato, etc. Quer dizer, isso não ocorreu. E hoje ele tem o quê? Uma fragilidade em relação a isso. Então, o distanciamento da natureza produz esses intensos desequilíbrios. E veja que, ao mesmo tempo, o ser humano hoje, todos nós que vivemos, por exemplo, em uma região onde há um acúmulo maior de pessoas e com toda a tecnologia e tudo mais, precisa ver o clima. Você vê que houve espaços de tempo que as pessoas se esqueciam de ver. Será que vai chover hoje? Será que não vai? Atualmente, pela necessidade de crise, as pessoas retornam de novo a olhar o tempo, o clima, e falar, poxa, se vai chover, será que vai inundar? Será que vai dar enchente? Então, ao mesmo tempo, a natureza que ela é, a lei maior, ela traz, você querendo ou não, ela traz para você condições que você precisa lidar com ela. Tá? Tecnologia não é o problema é a forma que se utiliza ela. Essa que é a questão. Ou você é um mestre de alguma coisa, ou você é um escravo de alguma coisa. A partir do momento que é um escravo, você acaba perdendo a oportunidade de você crescer com aquilo, evoluir com aquilo, né? E a gente tá tão, assim, perdido, né? Muitas pessoas estão... Eu mesmo, gente, tem hora que eu tô super perdido, principalmente depois dessa pandemia que a gente passou, né? A gente não esperava, e agora, depois de todo esse tempo, foram quase 2 anos, né? A gente então começa a buscar respostas, e muita gente está se aproveitando disso. Então, que a gente já falou disso aqui na Wicca, no Tarô, nos Mormons, que as pessoas estão aproveitando, né, dessa sensibilidade, dessa fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro fácil, né? Os famosos charlatões, aqueles que não são nada e dizem ser tudo. A minha pergunta para você é, na sua vivência, você já teve ciências de pessoas que usam o nome do xamanismo para tirar dinheiro das pessoas, para enganar as pessoas? Ah, sim, Bruno. Também. Também. Em todos os grupos, em todos os meios, né, a gente encontra essa condição. E aí é uma falta realmente de amadurecimento, de mau uso das coisas, né? Porque uma pessoa que realiza assim, ela realiza para tudo, né? Não é só para uma determinada filosofia, ou caminho, ou religião. A partir do momento que ela tem essa índole, né, isso nela, na vida dela, ela faz isso. Ela tem um nível de manipulação
Só que aí que tá, né? Aí tem uma questão importante, que é uma das leis naturais. Não é lei do ser humano, é leis naturais que, ao mesmo tempo, o ser humano, por ser leis naturais, o ser humano ele precisa passar, e ele passa. Ele vai sentir essa lei, que se chama ação e reação, causa e efeito. Então, a ação primeira vai produzir um efeito, não tem jeito, a ação dessa pessoa vai produzir um efeito. Primeiro ocorre no meio que ela faz, né? Mas uma hora cai nela, porque existe aí um movimento de retorno próprio de todas as coisas. Infelizmente existe. E aí, qual que é a libertação disso? Esclarecimento. Quanto mais as pessoas tiverem essa oportunidade, tal como vocês estão fazendo, Bruno, de trazer o esclarecimento, de aproximar as pessoas poderem ouvir, ter essa oportunidade, menos elas serão enganadas. E esse é o ponto. Viu só, gente, a importância de pesquisar, buscar pessoas sérias, porque o que tem de pessoas enganando aí na praça, assim, tá uma situação absurda, e a gente vai sempre alertar isso aqui. Mas, mudando de assunto agora, eu queria entender como que é o culto do xamanismo, né? Quem o xamanismo cultua? Se é a terra, se é o céu, se existe Deus e se não existe. Como que é o culto xamânico ou do xamanismo? Primeiro que a mestra-mãe é a natureza. Então, os movimentos da natureza que se manifestam como terra, fogo, água, ar, e também meios mais sutis, que a gente traduz como éteres, eles são reconhecidos, entendidos e também conectados. Ou seja, as práticas, elas visam uma conexão com a terra, visam uma conexão com o ar, com o fogo, com a água e com esses éteres também. Esse é fundamental. Dentro desses fundamentos também tem o reconhecimento dos espíritos naturais. Os espíritos naturais são potências da própria natureza. Então, muito do folclore, por exemplo, do Brasil, ele retrata um resíduo, assim, um pouquinho do conceito do que são esses espíritos naturais, né? Então, quando a gente fala Saci Pererê, por exemplo, nós precisamos entender que por trás desse Saci Pererê tem um ential, olha que eu falei, ential da natureza, ou seja, um espírito natural. Ential, a gente chama de ential porque os espíritos da natureza são nossos parentes. Por isso a gente chama de ente, são entiais, são parentes nossos, né? Os parentes da cachoeira, os parentes da mata fechada, os parentes do cipozal, os parentes das grandes árvores com grandes raízes, os parentes da beira do mar, da praia, né? Os parentes das águas claras que vão para o oceano, os parentes das cachoeiras. E esses entiais, quando nós chegamos diante, por exemplo, de uma cachoeira, nós reconhecemos essas forças, essas potências, esses entiais. Nós fazemos rezas para conexão com essas forças. A força da cachoeira, e a força da cachoeira envolve essas potências naturais da terra, do fogo, da água, do ar, mas também desses entiais, dessas que não são seres humanos, tá? Nós entendemos que eles não são seres humanos, assim, não tiveram uma reencarnação como seres humanos. Então esse é um outro ponto. Outra questão é que os nossos antigos ancestrais, eles não desapareceram. Não simplesmente desapareceram porque morreram. Eles continuam existindo. Então também fazemos conexão com os nossos ancestrais, que são inteligências, hoje, inteligências espirituais, que se conectam e podem continuar a nos auxiliar no trabalho de crescimento, evolução e tudo mais. Então vocês não acreditam na reencarnação, por exemplo? Não, acreditamos na reencarnação.
né? Nem todas as etnias acreditam ou entendem a reencarnação dessa maneira. A tradição Tupac-Amaru, ela entende a reencarnação e sim, reconhece a reencarnação, tá? Então, mas o que ocorre? Esses ancestrais, é entendido que eles já passaram uma etapa e eles não reencarnam novamente. Então vamos lá, para a gente entender aqui certinho. A pessoa morreu hoje, né? Como que isso funciona? Existe céu, existe inferno, existe purgatório, a pessoa reencarna, ela vai para um plano superior. Como que funciona? Nós acreditamos em planos espirituais. Esse ser, ele vai atuar em planos espirituais, ele vai passar períodos em planos espirituais, mediante a sintonia e condição do ser, né? E aí, ele vai ter um período intermissivo, que é entre vidas, e ele pode voltar novamente à Terra para dar continuidade à sua missão, ao seu amadurecimento, amadurecer as suas escolhas. Então ele retorna, ele volta de novo. Esse nada mais é do que o processo chamado reencarnação, né? Tá vendo que eu te falei que eu ia te fazer perguntas assim, mas é curiosidade. Eu sei que você ótimo. Que tá aí, não tá nos escutando. A pessoa tá nos escutando assim, mas e o céu e o inferno? E aqui eu já pergunto. A gente sabe que hoje em dia as indústrias, né, esse business da farmacêutica vem crescendo muito, né? Muitas pessoas passaram aqui falando: hoje em dia as pessoas fabricam a doença para depois vender a cura, né? Sim. Como que funciona a medicina da floresta, a medicina porque veio daí, né? A medicina que a gente tem hoje é graças a essa medicina ancestral. Sim. Qual que é esse... Hoje ainda existe essa medicina ou não? A gente perdeu ela, infelizmente. Sim, aliás, eu sou um dos que praticam intensamente a medicina da floresta, ensino sobre ela, divulgo sobre ela. São as medicinas da floresta, que não é uma medicina só. Ou seja, são várias práticas que provêm do conhecimento da natureza, da aplicação da natureza para o equilíbrio do ser. Equilíbrio do ser não só no seu aspecto de saúde física, mas também de saúde mental, emocional e espiritual. Então, a abordagem ela é holística, ela é ampla, né? Ela envolve tudo. Uma planta que a gente colhe para fazer, por exemplo, um preparado que a gente chama de poan, que é pura, poan, um preparado de beberagem, né, que é um fitoterápico para a pessoa ingerir, né, uma planta medicinal para a pessoa ingerir, ela tem toda a sua ação, não só no físico, no corpo físico, com as substâncias que ela contém, como também a sua ação no psiquismo, na energia, na espiritualidade, no espiritual daquele ser. Por isso que é uma outra concepção, né? É uma outra tecnologia, é uma tecnologia natural. Eu tenho experiência porque eu vivencio os dois universos. Eu levei a sabedoria e o conhecimento das medicinas da floresta para a área acadêmica. Por quê? Porque isso é uma missão que eu fui orientado a realizar, que compõe, primeiro, proteger determinadas informações, esclarecer sobre outras e buscar aproximar as pessoas daquilo que muitas vezes elas não sabem. Bruno, Brasil, algum tempo atrás tinha 8.511.965 quilômetros quadrados de extensão territorial. Ele ainda aumentou um pouco mais. A quantidade de biodiversidade da flora, a gente pode contar a fauna, tudo, mas a flora é gigantesca. As pessoas falam de floresta amazônica, mas elas não imaginam a quantidade que tem na Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é bem menor do que a floresta amazônica, mas a imensa quantidade por metro quadrado de variedade de plantas e de substâncias ali é muito grande.
O Brasil ainda está muito, mas muito atrasado em relação ao conhecimento de plantas. Não por causa da sabedoria que é sustentada, mas sim pela falta de engajamento adequado a isto, né? Por quê? Porque hoje, quando a gente tem hoje fazer uma pesquisa, para você entender, né? Eu fiz uma descoberta de uma molécula de um ativo natural para anemia falciforme, tá? Que já era do conhecimento tradicional. Então, para fazer essa pesquisa, para aplicar, para ela virar, por exemplo, um medicamento, um fitomedicamento, tá? Ela precisa de 6 a 7 anos de pesquisa, tá? Mas isso não envolve só essa questão. Envolve verba muito alta, investimento muito alto, engajamento muito alto. Então, como eu sou da área também de pesquisa e desenvolvimento de ativos naturais, né, e fiz um laboratório físico com equipamentos e tudo mais exatamente para trazer essa abordagem, para trazer esse caminho e sair da questão. Eu trabalhei para várias empresas, indústria farmacêutica e tudo mais, exatamente com formulação, e sair um pouco do meio, porque do meio assim de vender para eles. Por quê? Porque coisas minhas, por exemplo, foram engavetadas, foram utilizadas engavetadas, outras foram transformadas, então tem que se tomar um certo cuidado para isso. Ao mesmo tempo, as pessoas necessitam ter isso próximo, entendeu? Então, infelizmente, ainda existe um certo jogo de poder, mas não é todo mundo ruim, não. A gente não pode generalizar, toda farmacêutica é ruim, todo o meio é ruim. Não, existem aqueles que se destacam com bons objetivos, sim. Né? Não é a maioria, é a minoria. Então você precisa escolher e entender a dedo, né? Porque hoje tem um pouquinho mais as substâncias naturais em produtos. Mesmo que seja produto cosmético, tem um pouquinho mais. Mas antes falava-se de produto natural e ali não tinha nenhuma gota do que era natural, muito pouco era colocado, né? Ou por falta de estudo adequado, ou por falta de mesmo financeiro, de baixar o volume e aumentar para outras coisas e dizer que tem, né? Então é um marketing ruim, aquele que não ajuda, né? Ele é muito pesado nesse sentido, interfere muito nesse conhecimento. Por isso que é importante manter o conhecimento da medicina da floresta. Por isso que a medicina da floresta, as medicinas naturais, elas precisam ser apresentadas. Por mais que as pessoas falam, olha, isso é perigoso. Veja, eu fui em Israel fazer um evento, participar de um evento, que era um evento na área da medicina, tá? Da saúde integrativa. E ali eu fiz a palestra em Israel. E falando exatamente dessa questão, ainda o Brasil tem um conceito assim, olha, isso é perigoso, afasta. Entendeu? Isso é perigoso, você afasta. Quando é perigoso, você não deve afastar. Ao contrário. Estudar, né? Exatamente. Quanto mais você pega uma criança, você fala assim, afasta, não deixa ele em contato com aquela planta, mais é possível, provável que possa ocorrer uma intoxicação daquela criança com relação àquela planta. Mas quando você chega e fala, mostra, ensina, aí ela sabe o que e o que não é e o que é. E esse é o ponto. Então as medicinas da floresta, elas precisam ser ensinadas, lógico, de maneira adequada, e precisam ser mantidas. E falar assim, olha, o brasileiro não vai deixar de tomar chá e só vai tomar comprimido. Isso não vai ser uma realidade, porque é natural da essência do brasileiro reconhecer o chazinho. E o chazinho tem muito efeito, aliás, você mesmo trouxe no início, né, que a maioria dos medicamentos, o início de todos eles, antes de serem sintetizados, eles nasceram da natureza,
nasceram de moléculas naturais. E olha que essa tradição vem sendo perpetuada pelas nossas avós, né? Porque, gente, hoje em dia, acho que toda avó, né? A avó, a mãe também, que... tá com problema, toma um chá de camomila, um boldo, um chá de picão. Tá com problema de estômago, má digestão, toma aí, sabe? Então, assim, será que essa é a missão das nossas avós, de manter essa tradição, né? Dar continuidade? Então, assim, de ensinar para os filhos ensinarem para os filhos. Essa é a missão É assim que a gente não deixa essa tradição se perder? Exatamente. As avós, os avós, muitos deles realmente são uma enciclopédia de sabedoria da natureza. Você vê até hoje, né? Eu plantei algo, não deu certo. Você vai lá naquela pessoa mais antiga, no meio rural, e ela te fala, é por isso, você não fez isso. Você esqueceu disso daqui. Era simples, né? Plantei um alho semana passada e deu errado. Eu fui lá na minha avó, por que deu errado, meu alho? É isso aí, tá vendo? É isso aí. Mas é assim mesmo. E isso é bonito. É isso que une, né? Então, esse conhecimento passado de geração a geração, esse é o objetivo. É reunir, é fazer com que as pessoas sejam unidas a um caminho de conhecimento. As nossas avós, que eu acho que a minha mãe não, mas a minha bisavó, a minha avó, ela tinha uma cultura, né? Elas tinham uma cultura de ter muitas plantas em casa, né? Samambaia, Comigo Ninguém Pode, flores, assim, eles espalhavam plantas para tudo quanto é lado, e que isso se perdeu muito na geração da minha mãe. Só que agora essa geração mais nova veio com essa cultura de novo de ter muitas plantas, né? E hoje em dia estão colocando até plantas no banheiro, gente, assim, as pessoas estão fazendo florestinhas em casa. Isso pode ser uma forma de resgate? É um resgate. Você vê como tem ciclos, né? Tem ciclos que... A única questão aí é que é importante, muitas vezes, trabalhar os buracos que ficam, né? Porque a coisa ela tem uma expansão, aí de repente desaparece, uma geração faz aquilo minguar e a outra vem com tudo, e às vezes fica um buraco ali entre uma coisa e outra. Eu acho que é muito válido a gente trabalhar de preencher esse buraco, mas sem dúvida nenhuma é um resgate. Isso é a essência da Mãe Natureza, porque para existir aqui no nosso planeta Terra, na existência, a gente precisa reconhecer que tudo dependemos da natureza, né? Aliás, a gente não produz o próprio alimento, a planta produz, né? A fotossíntese, os nutrientes que ela pega da terra, os sais minerais, etc. Mas a água ela produz, mas nós não, nós precisamos correr atrás de plantas, de ervas, de substâncias que possam manter a nossa vida, né? Você vê uma questão até relacionada à ansiedade, que você tocou na ansiedade. Sabe que a ansiedade e depressão, quando a gente faz um exame de sangue, existe ali, nas pessoas que têm, uma baixa dosagem de triptofano, que é um aminoácido, né, essencial. Ou seja, é um aminoácido que a gente não produz no organismo, a gente tem que buscar na alimentação, entendeu? Tem um pouco na banana, tem um pouco no cacau, tem vários, né, alimentos que tem triptofano. Por isso que quando a pessoa tá triste, dá o chocolate, ela fica feliz. É isso aí. Tá vendo, gente? Então o cacau tá ali presente, mesmo no chocolate, mesmo estando processado. Que legal. E a medicina da floresta tem alguma ligação com a autocura? Tem. A medicina da floresta, ela ensina primeiro que a pessoa precisa despertar o curador interno. O que é esse curador interno? É ela se colocar na condição da cura. Ela precisa aplicar nela. Não tem como eu aplicar em você e não fazer para mim, entendeu? É como se fosse uma pessoa, olha, né, o exemplo contrário disso seria uma pessoa que ela atua com uma medicina, certo? Mas ela não faz nada daquilo, ela não se cuida, não cuida do organismo dela, não cuida da alimentação dela, ela se entope de coisas tóxicas, mas para o outro, por uma questão de profissão, ela está ali ajudando o outro, né? Não, já no caminho do xamanismo, a pessoa precisa se tratar, ela começa por ela,
aliás. Né? Então eu vou me tratando, eu vou me trabalhando, é um trabalho contínuo, é vida, né? É toda a vida. Então, peraí, deixa eu saber o que eu como, o que eu coloco para dentro. O que eu coloco para dentro de alimento, o que eu coloco para dentro de pensamentos, o que eu mantenho em minhas emoções. Eu preciso me trabalhar e me autocurar para poder ser em conexão com a força de cura, para que isso possa, além de mim, expandir e atuar para outras pessoas. Né? E aí, numa prática de cura, numa pagelança, numa prática de cura, numa reza de cura, quando um paciente vem, uma pessoa vem para ser tratada, a gente não vê ela doente. A visão que precisamos ser dentro de nós é cura. É ver, então se ela está acamada, é vê-la em pé. É só uma forma de colocar, para ter a ideia como é. Então, o objetivo é cura. Para isso a gente precisa entender os sinais da doença. A doença é um sinal, está dizendo algo. Então vamos ler esses sinais. Vamos ver o que esses sinais estão falando. Estão falando o quê? De mudança de hábito, de mudança de pensamento, das duas coisas, de atividade que a pessoa vem fazendo, né? O quanto do não natural a pessoa ficou. Você vê, a maioria dos problemas que a gente tem é a falta do não natural. Coluna, dores nas costas, na cervical, é a falta do não natural. Você faz torções não naturais no corpo, você fica maior tempo em posições que não é natural no seu corpo, vai exigir de uma determinada região, por sua vez, vai produzir um efeito. Então, isso é um sinal que é necessário mudanças. Então, é assim, tratamento xamânico, ele não é apenas ir lá, pegar a erva, passar no corpo da pessoa, dar um banho na pessoa, ela tomar lá as ervas, ela passar por rapé, sabe? Ela fazer uma prática de viagem da alma, de ver o seu passado, de descobrir os seus traumas, de resgatar aquilo que está falho. Ela começa primeiro com a consciência. A conscientização, a autoconscientização dessa pessoa, se ela não existir, não há resposta para essa cura. E um outro ponto importante é que a gente entende que cura não é só você ficar curado fisicamente. Aí que está o ponto. É mentalmente também, né? Mentalmente também. E outra questão, pode ser que na sua história, na sua caminhada, seja o momento de você partir desse mundo. Só que como você vai partir desse mundo? Todos nós vamos passar para o mundo espiritual. Mas como nós vamos fazer essa passagem? O que nós vamos deixar? O que a gente vai, entendeu? Sentir, vivenciar? Então, a cura também envolve esse aspecto. Não é assim, ó, que a pessoa precisa ser curada, tal, ela levantou da cama, ela já andou, ela já correu. Não, às vezes a história daquele ser é ela partir desse mundo. Mas a gente vai trabalhar o ser para essa passagem ser equilibrada, em luz, em consciência. Esse é o caminho. Meu Deus, que episódio! Você que tá aí em casa, tá gostando, tá assistindo aqui no Spotify, tá ouvindo, né? Aqui no Spotify, perdão. Então, gente, deixa aí suas 5 estrelas. Olha, vai lá no nosso Sócio Paranormal, se inscreva, porque você viu que papo... Gente, meu Deus, olha, a gente tá acostumado com rezas, né, de várias religiões, e aqui a gente está aprendendo muito, né, sobre rezas, encantamentos também de muitas outras religiões que a gente nem conhecia. A gente queria entender um pouquinho agora como que funciona as rezas do xamanismo, como é a importância dessas rezas, como que são feitas essas rezas. Você consegue explicar isso pra gente? Então, existem diferenças entre etnias, né? Vou falar da tradição Tupacuaçu, a qual eu sou extensão. Na tradição Tupacuaçu, as rezas, elas nascem dos próprios sons vibrados da natureza. Então, a natureza que nos ensinou a rezar. Sério? O trovão, o movimento das águas, a batida das asas dos pássaros, né? E esta vibração sonora
ela provém do ensino da natureza, do como um sapo mergulha na água. Então, esses sons do vento passando, né? Então, esses sons naturais, eles ensinaram a frequência e o caminho da reza. Junto com ela, vem a pronúncia das palavras.